Olá, eu sou César Portugal, este é meu canal e estou aqui hoje para mais um dia estudarmos com o Catecismo da Igreja Católica. Há alguns meses eu venho lendo com você o Catecismo e estamos aí chegando na metade dele. Ou seja, teremos mais meses aí pela frente. Mas o importante é que a gente chegue ao final desse ciclo com muito aprendizado e mergulhados ainda mais nos mistérios e belezas da nossa igreja. Hoje nós vamos começar do parágrafo 1285 e vamos falar sobre o sacramento da confirmação, crisma, né? Esse sacramento que é tão especial para nós. Mas eu já quero adiantar aqui, existe uma percepção diferente do catecismo em relação a este sacramento, né? São três os primeiros sacramentos iniciais na vida cristã, que é o batismo, que nós já vimos, o sacramento da confirmação e a Eucaristia. São três momentos, né? Você leva a criança para ser batizada, para fazer a primeira comunhão e depois, já adolescente, recebe então a confirmação na crisma. Mas o ponto aqui, você vai ver que eles trazem essa confirmação como uma etapa anterior à Eucaristia, o que pode gerar uma certa discussão sobre o momento certo e a ordem certa. Então aqui você vai ver que ele apresenta como uma etapa anterior à Eucaristia, e que na minha opinião ela faz sentido, porque você precisa confirmar se é isso mesmo para você receber o corpo de Cristo. Mas vamos lá, a gente vai ver aqui a intenção deste sacramento nas nossas vidas. Eu peço ao Espírito Santo que nos dê o discernimento para compreendermos e podermos colocar em prática tudo o que for lido aqui na nossa vida, na nossa caminhada de fé. Vamos lá. O sacramento da confirmação. Juntamente com o batismo e a Eucaristia, o sacramento da confirmação constitui o conjunto dos sacramentos da iniciação cristã, cuja unidade deve ser salvaguardada. É preciso, por isso, explicar aos fiéis que a recepção deste sacramento é necessária à consumação da graça batismal. Então aqui ele nos mostra que é como se fosse um complemento do batismo. Com efeito, pelo sacramento da confirmação, os fiéis são vinculados mais perfeitamente à Igreja, enriquecidos pela força especial do Espírito Santo e assim mais estritamente obrigados a difundir e a defender a fé com palavras e atos, como verdadeiras testemunhas de Cristo. A confirmação na economia da salvação. No Antigo Testamento, os profetas anunciaram que o Espírito do Senhor repousaria sobre o Messias esperado, em vista de sua missão salvífica. A descida do Espírito Santo sobre Jesus, por ocasião do seu batismo por João Batista, foi o sinal de que era ele que devia vir, que ele era o Messias, o Filho de Deus. Concebido do Espírito Santo, toda a sua vida e toda a sua missão realizam-se em comunhão total com o mesmo Espírito que o Pai lhe dá sem medida. Ora, esta plenitude do Espírito não devia ser apenas a do Messias, devia ser comunicada a todo o povo messiânico. Cristo prometeu por várias vezes esta efusão do Espírito, promessa que se realizou primeiro no dia da Páscoa e em seguida, de maneira mais marcante, no dia de Pentecostes. Repletos do Espírito Santo, os apóstolos começam a proclamar as maravilhas de Deus. E Pedro começa a declarar que esta efusão do Espírito é o sinal dos tempos messiânicos. Os que creram na pregação apostólica e se fizeram batizar também receberam o dom do Espírito Santo. Desde então, para cumprir a vontade de Cristo, os apóstolos comunicaram aos neófitos, pela imposição das mãos, o dom do Espírito, que leva a graça do batismo à sua consumação. Por isso, na Epístola aos Hebreus, entre os elementos da primeira instrução cristã, encontra-se a doutrina sobre os batismos e também sobre a imposição das mãos. A imposição das mãos é, com razão, reconhecida pela tradição católica, como a origem do sacramento da confirmação, que, de certo modo, perpetua na Igreja a graça de Pentecostes. Bem cedo, para melhor significar o dom do Espírito Santo, acrescentou-se à imposição das mãos uma unção com óleo perfumado, crisma. Esta unção justifica o nome de cristão, que significa ungido, e que deriva sua origem do próprio nome de Cristo, ele que foi ungido por Deus com o Espírito Santo. Este rito de unção existe até os nossos dias, tanto no Oriente como no Ocidente. Este sacramento é denominado no Oriente de crismação, unção com crisma ou miron, que significa crisma. No Ocidente, o termo confirmação sugere que este sacramento, a um só tempo, confirma o batismo e consolida a graça batismal. Duas tradições, o Oriente e o Ocidente. Nos primeiros séculos, a confirmação geralmente constitui uma só celebração com o batismo, formando com este
segundo a expressão de São Cipriano, um sacramento duplo. Entre outros motivos, a multiplicação dos batizados de crianças, estendendo-se por todo o ano a multiplicação das paróquias rurais, que amplia as dioceses, não permitem mais a presença do bispo em todas as celebrações batismais. No Ocidente, visto que se deseja reservar ao bispo a complementação do batismo, instaura-se a separação dos dois sacramentos em dois diferentes momentos. O Oriente manteve junto os dois sacramentos, tanto que a confirmação é ministrada pelo presbítero que batiza, o qual, todavia, não pode fazê-lo senão com um mirom, consagrado por um bispo. Então, no batismo, ele vai usar o óleo que foi consagrado pelo bispo, mas o padre que pode usar. Um costume da Igreja de Roma facilitou o desenvolvimento da prática ocidental graças à dupla unção com o santo crisma depois do batismo. A primeira unção, realizada pelo presbítero sobre o neófito, quando este sai do banho batismal, conduz à segunda unção, feita pelo bispo na fronte de cada um dos novos batizados. A primeira unção com o santo crisma, a que é dada pelo presbítero, permaneceu ligada ao rito batismal. Ela significa a participação do batizado nas funções profética, sacerdotal e régia de Cristo. Se o batismo é conferido a um adulto, há uma só unção pós-batismal, a da confirmação. A prática da Igreja do Ocidente sublinha mais claramente a unidade da iniciação cristã. A da Igreja Latina exprime mais nitidamente a comunhão do novo cristão com seu bispo, garantia e servo da unidade de sua Igreja, de sua catolicidade e de sua apostolicidade, e, consequentemente, o vínculo com as origens apostólicas da Igreja de Cristo. Os sinais e o rito da confirmação. No rito deste sacramento, convém considerar o sinal da unção, e aquilo que a unção designa e imprime, o selo espiritual. A unção, no simbolismo bíblico e antigo, é rica de significados. O óleo é sinal de abundância e de alegria. Ele purifica, unção antes e depois do banho, e torna ágil, unção dos atletas e dos lutadores. É sinal de cura, pois ameniza as contusões e as feridas. Ele faz irradiar saúde, beleza e força. Todos esses significados da unção com óleo voltam a se encontrar na vida sacramental. A unção com óleo dos catecúmenos, antes do batismo, significa purificação e fortalecimento. A unção dos enfermos exprime a cura e o reconforto. A unção com o santo crisma, depois do batismo, na confirmação e na ordenação, é sinal de consagração. Pela confirmação, os cristãos, isto é, os que são ungidos, participam mais intensamente da missão de Jesus e da plenitude do Espírito Santo, de que é cumulado, a fim de que toda a vida deles exale o bom perfume de Cristo. Por esta unção, o confirmando recebe a marca, o selo do Espírito Santo. O selo é o símbolo da pessoa, sinal de sua autoridade, de sua propriedade sobre um objeto. Assim, os soldados eram marcados com o selo de seu chefe, e os escravos com o de seu proprietário. O selo autentica um ato jurídico ou um documento e o torna eventualmente secreto. Cristo mesmo se declara marcado com o selo de seu Pai. Igualmente, o cristão está marcado por um selo. É Deus que nos confirma, a nós e a vós, em nossa adesão a Cristo, como também é Deus que nos ungiu. Foi Ele que imprimiu em nós a sua marca e nos deu como garantia o Espírito derramado em nossos corações. Este selo do Espírito Santo marca a pertença total a Cristo, colocar-se a seu serviço para sempre, mas também é a promessa da proteção divina na grande provação escatológica. A celebração da confirmação. Um momento importante que antecede a celebração da confirmação, mas que de certo modo dela faz parte, é a consagração do Santo Crisma. O bispo, na Quinta-feira Santa, durante a missa do Crisma, consagra o Santo Crisma para toda a sua diocese. Nas igrejas do Oriente, esta consagração é reservada ao patriarca. A liturgia da Antioquia exprime a epiclese da consagração do Santo Crisma. Mirom. Pai, enviai o vosso Espírito Santo sobre nós e sobre este óleo que está diante de nós, e o consagrai, a fim de que seja para todos os que forem ungidos e marcados por ele. Mirom santo, mirom sacerdotal, mirom régio, unção de alegria, a veste da luz, o manto da salvação, o dom espiritual, a santificação das almas e dos corpos, a felicidade imperecível, o selo indelével,
o escudo da fé e o capacete invencível contra todas as obras do adversário. Quando a confirmação é celebrada em separada do batismo, como ocorre no rito romano, a liturgia do sacramento começa com a renovação das promessas batismais e com a profissão de fé dos confirmandos. Assim, aparece com clareza que a confirmação situa-se na sequência do batismo. Quando um adulto é batizado, recebe imediatamente a confirmação e participa da Eucaristia. No rito romano, o bispo estende as mãos sobre o conjunto dos confirmandos, gesto que, desde o tempo dos apóstolos, é sinal do dom do Espírito. Cabe ao bispo invocar a efusão do Espírito. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela água e pelo Espírito fizeste renascer estes vossos servos, libertando-os do pecado, enviai-lhes o Espírito Santo Paráclito. Dai-lhes, Senhor, o Espírito de sabedoria e inteligência, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de sabedoria e inteligência, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de ciência e piedade, e enchei-os do Espírito de vosso temor, por Cristo nosso Senhor. Segue-se o rito essencial do sacramento. No rito latino, o sacramento da confirmação é conferido pela unção do Santo Crisma na fronte, com a imposição da mão por estas palavras: Fulano, recebe por este sinal o selo do Espírito Santo, o dom de Deus. Nas igrejas orientais do rito bizantino, a unção do miron faz-se depois de uma oração de epiclese sobre as partes mais significativas do corpo: a fronte, os olhos, o nariz, os ouvidos, os lábios, o peito, as costas, as mãos e os pés, sendo cada unção acompanhada da fórmula selo do dom do Espírito Santo. O beijo da paz, que encerra o rito do sacramento, significa e manifesta a comunhão eclesial com o bispo e com todos os fiéis. Os efeitos da confirmação. Da celebração, ressalta que o efeito do sacramento da confirmação é a efusão especial do Espírito Santo, como outrora foi outorgado aos apóstolos no dia de Pentecostes. Por isso, a confirmação produz crescimento e aprofundamento da graça batismal, nos enraiza mais profundamente na filiação divina, que nos faz dizer Abba, Pai, e nos une mais solidamente a Cristo. Aumenta em nós os dons do Espírito Santo, torna mais perfeita nossa vinculação com a Igreja, nos dá uma força especial do Espírito Santo para difundir e defender a fé pela palavra e pela ação, como verdadeiras testemunhas de Cristo, para confessar com valentia o nome de Cristo, para nunca sentir vergonha em relação à cruz. Lembra-te, portanto, que recebeste o sinal espiritual, o espírito de sabedoria e de inteligência, o espírito de conselho e força, o espírito de conhecimento e de piedade, o espírito do santo temor, e conserva o que recebeste. Deus Pai te marcou com seu sinal. Cristo Senhor te confirmou e colocou em teu coração o penhor do Espírito. Como o batismo, do qual é consumação, a confirmação é dada uma só vez, pois imprime na alma uma marca espiritual indelével, o caráter, que é o sinal que Jesus Cristo assinalou um cristão com o selo de seu Espírito, o revestindo da força do alto para ser sua testemunha. O caráter aperfeiçoa o sacerdócio comum dos fiéis recebido no batismo, e o confirmado recebe o poder de confessar a fé de Cristo, publicamente e como que em virtude de um ofício. Quem pode receber este sacramento? Todo batizado ainda não confirmado pode e deve receber o sacramento da confirmação. Pelo fato de o batismo, a confirmação e a Eucaristia formarem uma unidade, segue-se que os fiéis têm a obrigação de receber no devido tempo este sacramento, pois sem a confirmação e a Eucaristia, o sacramento do batismo é sem dúvida válido e eficaz, mas a iniciação cristã permanece inacabada. Há séculos, o costume latino indica a idade da razão como ponto de referência para receber a confirmação. Todavia, em perigo de morte, deve-se confirmar as crianças, mesmo que ainda não tenham atingido o uso da razão. Se às vezes se fala da confirmação como o sacramento da maturidade cristã, nem por isso se deve confundir a idade adulta da fé com a idade adulta do crescimento natural. Nem esquecer que a graça batismal é uma graça de eleição gratuita e merecida, que não precisa de ratificação para se tornar efetiva. Eu achei isso muito bonito porque diz, da gratuidade. Nós podemos nos tornar filhos de Deus de uma forma gratuita, receber as maravilhas deste sacramento do batismo de uma forma gratuita, sem precisar pedir nada em troca. Santo Tomás recorda isto: a idade do corpo não constitui um prejuízo para a alma. Assim, mesmo na infância, o homem pode receber a perfeição da idade espiritual, da qual fala o livro da sabedoria. Velhice venerável não é
a de uma longa duração e nem se mede pelo número de anos. Assim é que muitas crianças, graças à força do Espírito Santo que haviam recebido, lutaram corajosamente e até o sangue por Cristo. A preparação para a confirmação deve visar conduzir o cristão à união mais íntima com Cristo, à familiaridade mais intensa com o Espírito Santo, sua ação e seus dons e seus chamados, a fim de poder assumir melhor as responsabilidades apostólicas da vida cristã. Por isso, a catequese da confirmação se empenhará em despertar o senso de pertença à Igreja de Jesus Cristo, tanto a Igreja Universal como a comunidade paroquial. Esta última tem especial responsabilidade na preparação dos confirmandos. A paróquia, no caso, que tem grande responsabilidade, para esse processo de preparação. Para receber a confirmação é preciso estar em estado de graça. Convém recorrer ao sacramento da penitência para ser purificado em vista do dom do Espírito Santo. Convém recorrer ao sacramento da penitência para ser purificado em vista do dom do Espírito Santo. Uma oração mais intensa deve preparar para receber com docilidade e disponibilidade a força e as graças do Espírito Santo. Para a confirmação, assim como para o batismo, convém que os candidatos procurem a ajuda espiritual de um padrinho ou uma madrinha. Convém que seja o mesmo do batismo, a fim de marcar bem a unidade dos dois sacramentos. Esse convém que seja o mesmo, a gente vê muito raro isso acontecer, do padrinho de batismo ser o mesmo padrinho de crisma. Eu particularmente não conheço ninguém que tenha as mesmas pessoas, mas é o convém, não é uma obrigação, nenhuma regra. O ministro da confirmação. O ministro originário da confirmação é o bispo. No Oriente, é normalmente o presbítero batizante, que também ministra imediatamente a confirmação, em uma única e mesma celebração. Isso aqui, teve uma certa vez que eu abri um debate no meu Instagram, eu fiz um vídeo, na verdade, e pessoas me falaram, minha avó foi batizada e crismada no mesmo dia. Eu ficava sem entender, mas que isso? E de fato isso acontece. Porém, ele o faz com o santo crisma, consagrado pelo patriarca ou pelo bispo, que exprime a unidade apostólica da igreja, cujos vínculos são reforçados pelo sacramento da confirmação. Na igreja latina, aplica-se a mesma disciplina nos batizados de adultos, ou quando se admite a comunhão plena com a igreja um batizado de outra comunidade cristã que não recebeu validamente o sacramento da confirmação. No rito latino, o ministro ordinário da confirmação é o bispo. Embora o bispo possa, quando houver necessidade, conceder aos presbíteros a faculdade de administrar a confirmação, é conveniente que ele mesmo confira, não esquecendo que foi por esse motivo que a celebração da confirmação foi separada temporalmente do batismo. Os bispos são os sucessores dos apóstolos. Receberam a plenitude do sacramento da ordem. A administração da confirmação pelos bispos marca bem que este sacramento tem como efeito unir aqueles que o receberam mais intimamente à igreja, às suas origens apostólicas e à sua missão de dar testemunho de Cristo. Se um cristão estiver em perigo de morte, um presbítero pode dar-lhe a confirmação. Com efeito, a igreja não quer que nenhum de seus filhos, mesmo se de tenra idade, deixe este mundo sem ter se tornado perfeito pelo Espírito Santo, com o dom da plenitude de Cristo. Resumindo, os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus e enviaram para lá Pedro e João. Chegando ali, oraram pelos habitantes da Samaria para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não viera sobre nenhum deles, só tinham recebido o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Pedro e João impuseram-lhe as mãos e eles receberam o Espírito Santo. A confirmação aperfeiçoa a graça batismal. Este é o sacramento que dá o Espírito Santo para nos enraizar mais profundamente na filiação divina, nos incorporar mais firmemente a Cristo, tornar mais sólida nossa vinculação com a Igreja, nos associar mais intensamente à sua missão, nos ajudar a dar testemunho de fé cristã pela palavra, acompanhada das obras. A confirmação, como o batismo, imprime na alma do cristão um sinal espiritual ou caráter indelével, razão pela qual só se pode receber este sacramento uma vez na vida. No Oriente, este sacramento é administrado imediatamente depois do batismo e seguido da participação na Eucaristia, tradição que põe em destaque a unidade dos 3 sacramentos da iniciação cristã. Na Igreja Latina, administra-se este sacramento quando atingida a idade da razão. Normalmente se reserva sua celebração ao bispo, significando assim que este sacramento reafirma o vínculo eclesial. Um candidato à confirmação que tiver atingido a idade da razão deve professar a fé, estar em estado de graça, ter a intenção de
receber o sacramento, estar preparado para assumir sua função de discípulo e de testemunha de Cristo na comunidade eclesial e nas ocupações temporais. O rito essencial da confirmação é a unção com o santo crisma na fronte do batizado. No Oriente, também sobre outros órgãos dos sentidos, como a imposição da mão do ministro e as palavras. Recebe por este sinal o dom do Espírito Santo no rito romano e selo do dom do Espírito Santo no rito bizantino. Quando a confirmação é celebrada em separado do batismo, sua vinculação com este é expressa, entre outras coisas, pela renovação dos compromissos batismais. A celebração da confirmação durante a Eucaristia contribui para sublinhar a unidade dos sacramentos da iniciação cristã. E assim, então, encerramos mais um sacramento da nossa igreja, dentre esses que chamamos dos 3 mais importantes, no sentido de que precisamos deles na nossa vida religiosa, na nossa caminhada de fé. Não faz sentido você receber um sacramento do matrimônio, que é um passo lá na frente que você vai dar com outra pessoa, se você não tiver vivido essas coisas. Não faz sentido você se tornar um sacerdote se você não tiver vivido essas coisas. Então, por isso, são eles nessa entrada da vida cristã. Próximo vídeo nós vamos encerrar esses 3 primeiros falando da Eucaristia e eu tenho certeza que iremos nos encantar juntos. Eu te espero aqui para caminharmos e, em breve, se Deus quiser, concluirmos todo o catecismo da Igreja Católica. Em tudo dai graças, perceba Deus nos detalhes da sua vida. Eu sou César Portugal, este é meu canal, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Tchau!